Olá, eu sou o Rani e seja bem-vindo a este canal, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos aprender como configurar o SQL Server com Docker de maneira rápida e fácil. Bora pro vídeo! A primeira coisa que você precisa fazer é instalar o Docker na sua máquina. Você pode acessar docker.com, todos os links e comandos utilizados estarão na descrição. Vir no botão Download Docker Desktop e fazer o download do Docker para o seu ambiente. Como nós vamos utilizar via linha de comando, não importa qual que é o sistema operacional que você vai estar. A segunda coisa é ter um terminal de sua preferência. Como eu estou no Windows, eu vou utilizar o PowerShell, mas você utiliza o terminal de sua preferência. Vamos para o primeiro passo. Com a minha linha de comando aqui aberta, nós vamos digitar o primeiro comando. Esse comando vai fazer com que a gente pegue uma imagem que está no repositório remoto da Microsoft e traga essa imagem para a nossa máquina. Então o Docker tem um comando docker pull seguido da URL dessa imagem. Eu vou dar um Enter e o Docker vai começar a fazer o download dessa imagem. Isso pode demorar alguns segundos, alguns minutos, depende como é a sua velocidade de internet. Assim que terminar aqui, eu volto. Após finalizado o download, a gente vai conferir se essa imagem realmente baixou para nossa máquina. A gente pode fazer isso digitando o comando docker image ls. Esse comando vai listar todas as imagens que estão disponíveis na sua máquina. Aqui na minha eu só estou com essa imagem, mas se você tiver mais imagens, é aqui que vai aparecer. O segundo passo é criar o container a partir dessa imagem do Docker. Eu vou colar um comando aqui, ele é grande, mas não se assuste, eu vou explicar ele passo a passo para você. Através do comando docker run, nós pegamos uma imagem e transformamos no container. O parâmetro "-e" é para nós enviarmos variáveis de ambiente para este container. Obviamente, essas variáveis de ambiente são pré-definidas na imagem. Aqui no caso da imagem do SQL Server da Microsoft, a gente está mandando accept EULA como sim e passando uma senha para o usuário SA do SQL Server. Se você estiver fazendo isso para produção, utilize uma senha forte aqui e, na verdade, uma boa prática é desabilitar esse usuário. Outro parâmetro passado aqui é o parâmetro "-p". Esse é o parâmetro já do Docker. Esse parâmetro vai mapear uma porta da nossa máquina para uma porta do Docker. O Docker, quando nós criamos o container, ele cria uma espécie de VPN, uma rede interna dele. Então aqui nós estamos mapeando a porta 1433 da nossa máquina para a porta 1433 do Docker. Você pode utilizar a porta que você quiser, tanto no Docker como na sua máquina. Aqui o "-name", nós estamos dando um nome amigável para esse container, para que a gente não precise ficar usando o ID que o Docker gera. O hostname, por uma boa prática, a gente está adicionando o mesmo do name. E agora um parâmetro muito importante, o "-v", nós estamos criando um volume nesse container. Quando nós inicializamos o container e depois quando nós estoparmos esse container, o padrão do Docker é fazer com que esse container inicialize novamente zerado. Ou seja, se você criar um banco de dados, criar suas estruturas de tabela, etc., quando você inicializar novamente ele vai deixar de existir, ele não existe mais. O volume é uma maneira de nós persistirmos os dados dentro do container na nossa máquina. Ou seja, nós estamos dentro do Docker assim, ó. Numa pasta SQL_data da nossa máquina, você vai jogar todos os arquivos que estão no caminho var opt msSQL do container. Lembrando que esse container do SQL Server está rodando no Ubuntu. Ou seja, quando nós reinicializarmos esse container, o Docker vai dizer, opa, tem um volume aqui, então me pega os dados que estão dessa pasta e joga para a pasta do Docker. E com isso nós vamos garantir que nossos dados não sejam perdidos. O comando "-d" vai garantir que esse container roda em background assim que nós executarmos esse comando. E o último é nós estamos passando a imagem básica que ele deve usar para criar esse container. Vou dar um Enter. A partir deste momento, o Docker criou o nosso container. Como é que nós podemos visualizar isso via linha de comando? Nós podemos rodar o comando docker container ls e o Docker vai nos mostrar todos os containers com os status dele. Um dos mais importantes é o campo status, onde ele vai mostrar quantos segundos, ou minutos, ou horas esse container está.
o mapeamento da porta e o name dele. Aqui é o Container ID que eu lhe falei que o Docker gera para nós. Isso daqui é um problemaço se a gente não tivesse dado um name para ele. Agora vamos visualizar de forma gráfica em alguma ferramenta esse banco de dados. Bom, aqui eu estou com o meu Azure Data Studio aberto, é a ferramenta que eu vou utilizar para conectar de forma gráfica nesse banco de dados. Você pode utilizar a ferramenta que você quiser. O server vai ser localhost, já que esse Docker está rodando na nossa máquina. O username como SA, a senha a mesma do comando docker run. Eu vou dar um connect, vou fazer um enable trust set certificate e nós estamos logados no nosso SQL Server. Nós podemos agora vir aqui e criar um novo database. Docker Tutorial, eu vou chamar ele. Só para a gente visualizar que realmente é um SQL Server funcional. Então, de forma muito simples, você conseguiu criar um SQL Server no Docker e isso vai te ajudar muito, porque você pode ter uma ferramenta de desenvolvimento e sim, para produção, você pode fazer o deploy dessa base de dados, sendo que você vai ter o mesmo ambiente na sua máquina, o mesmo ambiente de produção. Eu espero que esse tutorial tenha lhe ajudado. Não esqueça de compartilhar, de curtir e comente aqui embaixo o que você acha. Muito obrigado e que Deus te abençoe.